será que Pesolano seria uma espécie de Vitor Pereira, segunda versão, assim? Se fosse só isso, ele iria para outro clube, né? Não ia para o Valladolid para isso cair. Né? Acho que é o primeiro assunto que a gente tem que trazer aqui para a galera pegar a visão. Né? Porque o que eu li de passação de pano, de gente que trabalha em meio de comunicação, torcedor puxa-saco, ou o que eu li de relativização do que foi esse fato todo, é assim, ó, vocês estão se fazendo de idiota, ou vocês estão adorando ser feito de otário. Né? Porque não tem como entender de outra forma que não é uma coisa muito óbvia. Pesolano estava contratado pelo Cruzeiro. Se ele queria sair, se ele queria dizer que, pronto, ele é um profissional livre, né? O Brasil é um país livre, o futebol tem regulamentação profissional muito antiga, então ele poderia pedir o desligamento do Cruzeiro e procurar outro emprego, inclusive na Europa, porque ele tem até um certo currículo para isso. Agora, ele dizer que precisava descansar e aparecer 2 semanas depois no outro clube da mesma rede, que é a Tara Sports, né? A Tara Sports é a empresa de Ronaldo instalada na Espanha, que é proprietária do Real Valladolid e tem 90% da SAF do Cruzeiro desde o começo de 2022, né? Foi anunciado em 2021 e tal. E é só mais um dos muitos casos do que é a SAF do Cruzeiro, com relação à transparência e até um pouco da manipulação da opinião pública mesmo. Nada é direto, nada é franco, nada é honesto. Sabe? Honesto não de que eles estão cumprindo algo de desonestidade, eu digo assim, de trato honesto com o torcedor. Pesolano vai treinar o Valladolid, certo? Nós temos um problema ainda aqui no Brasil, o Cruzeiro ainda está se ajustando, pode até meter um monte de discurso que o Cruzeiro estaria na Série C se não fosse Ronaldo, como ele adora falar, ele tem repetido isso toda semana, e fala, eles têm um salário muito alto, que só dá para ser bancado no Valladolid, é melhor manter esse sistema de trabalho dentro do grupo, do que perder ele para outro grupo, então vamos levar Pesolano para o Valladolid. Eu tenho plena certeza que o torcedor do Cruzeiro ia aceitar melhor do que a conversa de que ele precisava descansar. Plena certeza. Né? E assim, o time do Cruzeiro não foi montado para disputar a altura no Campeonato Mineiro por uma escolha da Tara Sports, do Ronaldo, e aí eles têm várias explicações, porque a lei da SAF foi mal escrita, porque eles não sabem o que vai ser o futuro disso aí, a parada não tá pacificada no judiciário, né? Então tem muita coisa que explica porque eles não vão fazer investimentos mais firmes no Cruzeiro nesse momento, se é que eles querem, né? Vamos partir do pressuposto que eles querem, eles estão dispostos a fazer investimento, porque o contrato de Ronaldo com o Cruzeiro, e a gente avisou isso lá atrás, diferente do que o Textor fez com o Botafogo, diferente do que o Vasco fez com a 777, diferente do que o City fez com o Bahia, não exige dele um aporte financeiro ao longo de alguns anos em um número tal. Ronaldo só precisa completar a receita mínima do Cruzeiro, caso o Cruzeiro, por conta própria, não atinja ela. Digamos, se nesse ano, eu salvo engano, é 150 milhões, eu não lembro agora o valor exato, né? Porque eu não me atualizei como está o patamar de receita dos clubes no Brasil. Mas se o Cruzeiro não bater esse piso, né, esses 250 milhões, digamos que seja, não estou batendo aqui com certeza, mas digamos que seja, bate 243 milhões de faturamento no ano. Ronaldo tem que completar isso com 7 milhões. É essa a exigência que o Cruzeiro perder. Só que isso, o Cruzeiro, com a renovação de direito de transmissão, por exemplo, está muito próximo, ou o Cruzeiro saindo de Série B para a Série A, ou vendendo dos jogadores, ele bate isso muito fácil. Né? Pelo patamar de envolvimento, de engajamento da torcida do Cruzeiro, que eu sempre entendi que é uma das maiores do Brasil. É uma das que mais paga ingresso, que mais se associa, que mais consome, certo? O Cruzeiro sempre foi isso. No começo das arenas, inclusive, a torcida do Cruzeiro era a que mais gerava receita de estádio, bilheteria, sócio-torcedor e etc. Então, enfim, já explicando, essa é a realidade de Ronaldo, da Tara Esporte com o Cruzeiro e Valladolid. Quando você fala que o treinador está deixando o trabalho no Cruzeiro, normal, acontece, no Brasil isso acontece o tempo inteiro, mas ele aparece num clube da mesma rede, não tem ninguém que me convença de que isso não já estava planejado. Porque existe uma infinidade de clubes no mundo. Inclusive, Pesolano, se duvidar, ele estaria cobiçado por um grande clube brasileiro. Outro grande clube brasileiro, porque o Cruzeiro é um dos grandes brasileiros. Mas você imagina o Internacional com o fracasso de Mano Menezes no começo do ano. Não ia abordar ele? Eu diria até que um Celta de Vigo da vida na Espanha, com um clube menor na Espanha, como o Valladolid é um clube menor na Espanha, também abordaria ele, porque é um cara bom. Recentemente levaram o Kudê, sabe? Então, assim, o fato dele ter saído do Cruzeiro direto para o Valladolid, com esse descanso de 14 dias,
assim, não existe uma única forma de me dizer que isso não foi combinado. Então, a não ser que você queira se fazer de idiota, né, ou gostar de ser feito de otário. Então, é essa a grande definição. E aí entra a parte de que a gente não tinha... Vou até fechar logo, porque acho que esse tema traz vários questionamentos que às vezes eu não consigo também captar no ar. Mas uma parte mais importante da gente observar nisso aí é de que assim, o modelo de multiclube com só 2 clubes, 70% dos grupos de multiclube no mundo, quase 70%, não chega a ser isso, mas quase 70%, os multiclubes são só 2 clubes, né? Um clube acaba funcionando em função do outro. Reza a lenda que a Tara Sports quer ampliar essa rede para outro, né? Está procurando um clube menor em Portugal, tal. A diferença é que o Ronaldo não tem esse cacife, né? Como a 777 tem e o Textor com a Eagle Road tem. Mas ele está ali dentro do padrão natural do mundo hoje. Nada indicava que ele ia fazer esse tipo de coisa. Só que em fevereiro ele já mandou o moleque da base do Cruzeiro para o Valladolid e agora ele manda. Agora Pesolano aparece lá. Não vou dizer que ele mandou. Agora Pesolano apareceu lá. Então, assim, se desenhou, de alguma forma, sim, uma relação de multiclube que é piramidal, apesar de ser só um em cima e outro embaixo, mas é aquela mesma história que a gente falou nos outros programas. A hierarquia vai se impor, mesmo que o clube, né, que está num país europeu seja muito menor, seja muito menos popular, seja muito menos competitivo e tenha ambições esportivas muito menores, mas ela vai se impor porque os valores lá são muito maiores que os valores aqui. Não tem conversa. Então, para a gente começar a se acostumar com isso também. Foi o caso do Jefinho, foi o caso da imposição da filosofia de jogo para Renato Paiva num Bahia que ainda nem tinha começado a investir. Acontece agora com o Cruzeiro e o Valladolid, e muito provavelmente a 777 do Vasco, em algum sentido, vai também criar algum tipo de hierarquia. Parece que não, eles falam muito que não, mas a gente também não pode apostar em nada. Eu não apostava, por exemplo, que o Cruzeiro ia parecer um satélite do Valladolid.